Jesus. Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. Irmãos, mais uma vez, graças ao Senhor, temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, desfrutando, né, do alimento diário, Senhor Jesus, contemplando Deus. E essa mensagem é a quarta, irmãos, né? Quarta mensagem dessa série do alimento diário, a última, contemplando Deus. E o título dessa semana, amados, é Absolvidos pela Vida, Constrangidos pelo Amor e uma Nova Criatura. Então, absolvidos pela vida, constrangidos pelo amor e uma nova criatura. Essa mensagem é baseada em 2 Coríntios, irmãos, 4, versículo 5, versículo 14 e versículo 17. Vou ler aqui, irmãos, para a gente começar a desfrutar essa mensagem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, primeiro 2 Coríntios 5, versículo 4. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Louvado seja o Senhor. Agora, versículo 2 Coríntios 5, versículo 14, né? Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Senhor Jesus. E o versículo 17, irmãos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos, né? Versículos maravilhosos. A palavra tem sido muito clara para nós, irmãos, cada vez mais, né? O Senhor está nos dando entendimento, compreensão da palavra. Ó Senhor Jesus. Então, inicia a mensagem ainda falando do ministro da nova aliança, né, irmãos? Queria ainda compartilhar com os irmãos a questão do ministro da nova aliança. Os irmãos estão falando bastante disso, né? De ser um ministro da nova aliança, e desfrutando dessa mensagem, poder tocar assim com simplicidade, irmãos, né? Naquilo que é ser preparado, que é ser habilitado, né? O versículo aqui, já na segunda-feira, fala: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Senhor Jesus. Então eu queria tocar em algumas coisas relacionadas a esse ministro da nova aliança, irmãos. É para ter experiência. O irmão tem compartilhado para nós, né? Que o Senhor já nos habilitou, na verdade, para ser o ministro da nova aliança. A gente já foi habilitado, recebemos do Senhor essa habilitação, né? E o que quer dizer, irmãos, ser habilitado, né? Ser habilitado, irmãos, é ser capacitado para ser o ministro da nova aliança, né? Um exemplo mais claro que eu posso dar para os irmãos é quando alguém tira a carta de motorista, irmãos, né? Quando você tira a carta de motorista, você muitas vezes não tem, né, experiência para dirigir. Você vai a uma autoescola, né, contrata ali uma autoescola, o professor vai te ensinar, aí você vai aprendendo com ele ali, vai ganhando ali, né, alguma experiência no dia a dia ali, cada aula que você recebe na autoescola. E o que acontece o que? Você vai ganhando a sua habilitação, você vai aprendendo ali, vai fazendo teste teórico, conhecendo as palavras, né? Faz primeiro o exame ali, na verdade, o teórico, que tem conhecimento das placas, né? De trânsito, de toda a sinalização, e depois você vai para a prática, alguma prática na autoescola, pega o carro do autoescola ali, né? Vai dirigir um pouco ali, ganhar alguma experiência, e aí você faz uma prova. E na verdade é habilitado. Você faz uma prova, é aprovado, né? Foi aprovado, você foi habilitado a dirigir, e na verdade o que acontece? Eles emitem a sua carteira de motorista e entregam para você. Irmãos, o ministro da nova aliança é a mesma coisa. O motorista, irmãos, depois que ele sai da autoescola, mesmo ele já com a carta na mão, ele é habilitado, mas ele não tem experiência, irmãos, né? Senhor Jesus, então é isso que o Senhor quer nos mostrar. Eu estou usando esse exemplo para que os irmãos percebam. Alguém que sai da autoescola, irmãos, a maioria dos motoristas sai da autoescola, é ruim mesmo, irmãos. É difícil, ele faz, né, o teste ali, é até aprovado, mas na verdade, irmãos, a experiência que se ganha dessa habilitação é só com o passar do tempo. Irmãos, o motorista experiente, né, ele vai aprender ali, ele vai aprender alguns detalhes, né, o que leva esse motorista a ser aperfeiçoado ali, né, não só habilitado, mas ter experiência. Acontece o que com ele? Ele tem que sair sem deixar o carro morrer. Ele sai ali, né? Quando o motorista não tem experiência, mesmo sendo habilitado, ele vai sair, irmãos. Aí o carro pula, morre. Aí ele não consegue
sai com o carro numa subida, ele para numa subida, tenta sair com o carro não sai, morre novamente. Aí ele vai estacionar, é aquela luta, irmãos, né? E aí, mesmo esse motorista habilitado, o que vai fazer com que ele seja, na verdade, um bom motorista? É a experiência, irmãos, é ele dirigir no dia a dia, né? Ele pegar o carro ali, perder o medo, ir para o trânsito, Senhor Jesus, né? Pegar farol, pegar subida, pegar lugar apertado para estacionar, ele vai passando no dia a dia ali, irmão, por diversas dificuldades, né? Para no trânsito, o carro morre, fica todo mundo atrás reclamando, mas isso aí, irmãos, é essa maneira, irmãos, né? A palavra fala aqui afirmando que Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, mas a experiência do ministro da nova aliança, irmãos, ele só vem com o tempo, ele vem, né? Por meio das dificuldades, ele vem por meio do seu serviço ao Senhor. Você precisa, para ser né, não alguém apenas habilitado, mas para ter experiência, você precisa se envolver com os irmãos, precisa estar servindo na igreja, Senhor Jesus, né, para ganhar experiência, irmão, né, de vitória, para ganhar experiência de fracasso, de dificuldade no serviço, no convívio com os irmãos. Então é maravilhoso, né, ter essa experiência, irmãos, né, do ministro da nova aliança. Então é isso que o Senhor está fazendo conosco, né? Embora a gente já seja habilitado, Deus já nos habilitou, né? Fala, Deus já nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Agora a experiência nós estamos ganhando ainda, irmãos, né? Não tem ninguém pronto aqui, experiente. Então, graças ao Senhor, o irmão começa desenvolvendo a mensagem falando disso, né? Que Deus, graças ao Senhor, ele tem trabalhado nos ministros da nova aliança, e trabalhado de uma maneira dura, irmãos, uma maneira, nesses dias que nós estamos vivendo, né, muito intensa. O Senhor não quer apenas ministros habilitados, mas Ele quer ministro experiente, né, que possa fazer a vontade do Senhor, né, que dê testemunho do Senhor, Senhor Jesus, da palavra. A gente tem experiência aqui no alimento diário, que o irmão começa falando aqui, né, Senhor Jesus, que esse ministro da nova aliança deve tomar a palavra como seu viver, ter experiência na palavra, irmãos, né? Não como mero conhecimento, não deve contentar-se somente em ouvir a palavra, mas deve desejar ardentemente praticar a palavra recebida e ter íntima comunhão com o Senhor, estar na presença de Deus, né? Cavar e encontrar rocha, irmãos, né? E assim ser edificado, suportar provações, ventos, chuvas, tempestades, né? Porque está firmado em Cristo. Limitar-se ao conhecimento transmite a falsa sensação de segurança. Senhor Jesus, né? Então que o Senhor possa nos dar essa experiência, irmãos, de ministro da nova aliança, né? Não alguém que tem apenas habilitação, irmãos, né? Muitas pessoas tiram a carta de motorista, colocam a sua carteira ali, né? Carta de motorista na carteira, dirige um carro uma vez por semana, uma vez por ano aí, e aí não ganham experiência. Se nós queremos de fato, irmão, servir o Senhor como ministro da nova aliança, a gente precisa ganhar essa experiência, precisa se envolver com os irmãos, precisa se envolver com o serviço do Senhor na igreja, precisa estar pregando o evangelho, né? Socorrendo os irmãos nas dificuldades. Senhor Jesus, não é fácil, irmãos, né? O ministro, ele é responsável, Senhor Jesus, né, por uma área, pelo seu ministério, então ele tem que cuidar, irmãos, de muitas coisas, e isso requer experiência, irmão. Ninguém ganha experiência sem, né, fazer as coisas. Não adianta ser habilitado e não ter experiência. Então o Senhor fala para nós aqui, a base dessa palavra é muito rica, Senhor Jesus, né, em 2 Coríntios, que ele, nesse versículo que nós lemos aqui, ó, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que é mortal seja absolvido pela vida. Então tudo que é mortal em nós, irmãos, tudo aquilo que, né, que é da nossa vida, da alma, está sendo absolvido pela vida de Deus. Deus quer trabalhar de uma maneira mais intensa em nós, dá-nos experiência, dá, né, assim, um viver muito mais na presença do Senhor, irmãos. E esses dias a gente tem experimentado isso, irmãos, né? Na terça-feira o irmão compartilha aqui com experiência a palavra. Irmão, Satanás não quer que você leia a palavra de maneira nenhuma. Satanás quer nos impedir, irmão, de ler a palavra. Por quê? Sabendo que lendo a palavra, irmãos, a gente tem, né, não só conhecimento, mas vai buscando também experiência na palavra. Irmãos, Satanás, né, só para você pegar um exemplo prático aqui, o próprio Satanás, irmão, ele conhece a palavra de Deus, né? Você vê que conhecimento não adianta nada. Na terça-feira o irmão compartilha que o próprio Satanás tentou o Senhor. E para tentar o Senhor, irmãos, ele usou de malícia, mas também usou a palavra. Ele fala um trechinho aqui na terça-feira, né? É importante crer
e falar do que temos experimentado. Lembremos que quando Satanás tentou Jesus no deserto, utilizou-se das Escrituras para tentar convencer o nosso Salvador a desistir da sua missão. Todavia, Jesus, por crer também na palavra de Deus, não permitiu ser enganado. Está em Mateus 4, do 1 ao 11. Né? Esse princípio é visto também em Apocalipse 12, 11. Pois uma das causas da vitória é justamente o testemunho da palavra que foi dado, mesmo em face à morte. Assim, falar a palavra de Deus produz a derrota de Satanás. Né? É importante ter essa palavra, né, habitando ricamente em nós. Colossenses 3,16, né, fala: habite em vós a palavra de Cristo. Né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Senhor Jesus, né? Então tudo depende, irmãos, né, de quanto nos dedicamos à leitura da palavra, né, a ser constituído dessa palavra, ter em nós um bom depósito. Senhor Jesus, né? O exemplo do Senhor aqui, irmãos, ele é muito claro, né? Senhor Jesus, quando nós temos palavra, e ela não é apenas conhecimento, mas ela é espírito, o Senhor fala: minhas palavras são espírito e são vida. Quando a gente é absolvido por essa vida, ganha essa vida, Senhor Jesus, né? Nós não desanimamos, irmãos, mesmo em face das dificuldades, né? Em face das tribulações, nós nos entregamos, Senhor Jesus, né? A essa, ó Senhor Jesus, a essa derrota, a desanimar, né? Aqui ainda na terça-feira, a palavra de Deus em nós, somada ao Espírito, forma um tesouro que não nos permite desanimar. O apóstolo Paulo disse: por isso não desanimamos. Se você tem esse tesouro, acaso vai desanimar? Todos passamos por dificuldades, mas devemos refletir de forma que queremos encarar os desafios diários. Paulo não desanimava, por isso, porque experimentava a renovação do homem interior. Senhor Jesus, né? Amado leitor, você tem sido renovado interiormente? Senhor Jesus. Então, irmãos, que a gente possa desfrutar, né, desse renovar, Senhor Jesus, né? Ser trabalhado, constrangido pelo amor do Senhor. Aqui no versículo que nós lemos, 14, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isso. Um morreu por todos, né? Logo todos morreram. E no versículo 15, 2 Coríntios 5, 15, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então louvado seja o Senhor, irmãos, né? O Senhor fala que não é para viver para nós mesmos, irmãos, né? Mas viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou, né? Dar testemunho realmente da palavra, Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, um outro ponto rico aqui, irmãos, né? A Bíblia, no entanto, explica que o corpo é uma habitação temporária e que Deus nos tem preparado uma nova morada. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Preste atenção em como esse versículo começa. Sabemos, é como saber, né? Como saber, irmãos? Lendo a Bíblia, Senhor Jesus, né? Então aqui, né? Assim nós não somos enganados, né? Lendo a Bíblia, Satanás não quer que leiamos a Bíblia, pois intenta encher-nos de engano, já que o pai da mentira, daqui por diante, se o inimigo tentar enganar-nos, vamos falar: sabemos. Não adianta mentir para nós, pois sabemos a palavra de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então louvado seja o Senhor, irmãos, né? Essa experiência que nós precisamos ter no Senhor, na palavra, né? Desfrutar o Senhor, invocar o nome dele, né? Fazer realmente Satanás fugir da nossa presença, mas porque nós temos a palavra, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, irmãos, ainda quero aqui para enfatizar na palavra, ainda ler esse trechinho de Mateus de 4, de 1 a 11, que fala como o Senhor Jesus usou a palavra para derrotar Satanás, né? E essa precisa também ser a nossa experiência, né? Não apenas conhecer a palavra como Satanás conhecia, mas ter experiência da palavra como Jesus tinha, né? Ele tinha certeza, na verdade, daquilo que estava falando. E quando Satanás tentou usar a palavra para enganar o Senhor, ele usou a própria palavra para derrotar Satanás. Vou ler alguns versículos aqui, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e lhe disse:
se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, quantas vezes nós temos essa experiência? Muitas vezes uma pessoa que tem muito menos experiência com o Senhor, com a palavra, vem e fala algo da palavra para nós. E nós aceitamos aquilo como verdade, irmãos. Muitas vezes não é verdade, irmão. É um conhecimento torto que alguém recebeu, né? Não é aquilo que a palavra de Deus diz exatamente, mas aquela pessoa recebe de outra aquela palavra e muitas vezes vem nos passar uma palavra distorcida. Senhor Jesus, como Satanás tentou fazer aqui, usando a palavra, mas o Senhor falava para ele: mas também está escrito, mas também está escrito, mostrando que o Senhor não tinha apenas conhecimento da palavra, né? Mas estava escrito, ele já viveu aquilo, irmãos, né? Senhor Jesus. Mais para frente, nós vemos realmente muitos trechos da palavra que a gente muitas vezes não entende, não compreende, e a gente tem que buscar diante do Senhor, irmão. Ler a Bíblia exatamente para isso, para o Senhor nos dar revelação daquilo que a gente precisa conhecer para não ser enganado, né? Por outras pessoas que dizem, né, e falam a palavra. Alguns dizem que se perde a salvação que nós ganhamos do Senhor Jesus, né? Aqui eu vou ler um versículo aqui também que mostra que o Senhor ainda nos deu uma garantia, irmãos, né? Ó Senhor Jesus, que 2 Coríntios 5,5 está no alimento diário. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, irmãos, o Espírito é uma garantia, né? Como garantia da obra de Deus em nós, Senhor Jesus. Irmãos, essa é a palavra do Senhor. Essa obra de transformação, o Senhor vai completar em nós, irmãos, né? E Ele nos deu ainda o Espírito como penhor, como garantia. Quando o Senhor voltar, irmão, o penhor é o quê, irmão? É algo que você deixa, na verdade, como garantia. O Espírito é a garantia da nossa transformação, irmão. É a garantia de que aquilo que é mortal em nós vai ser revestido de imortalidade. Nós podemos crer nisso, irmão. Essa obra vai se completar, porque o Senhor não nos deixou vazio. Ele nos deixou o Espírito, né, como garantia para terminar essa obra em nós. Ele vai completar, irmãos, graças ao Senhor, né? Senhor Jesus. Aqui ainda no alimento diário, na quinta-feira o irmão fala: a expressão outorgando-nos o penhor do Espírito significa que o Espírito que foi dado a nós é a nossa garantia de ser transformado. Por isso temos de aprender a usar o Espírito, pois quanto mais usamos, mais somos transformados. O trabalhar do Espírito em nós produz crescimento, maturidade, e por essa razão que Satanás não quer que usemos o Espírito. Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Então, preciso usar o Espírito, irmãos, né? Tocar realmente naquilo que o Senhor fez. Toda a realidade que o Senhor tem dado para nós, ela é muito grande, irmãos. Ela é imensa, aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, e a gente não pode deixar passar, irmãos. Temos que crer, né? Ó Senhor Jesus. Que na sexta-feira, irmãos, todo o nosso proceder, ou seja, aquilo que fazemos ou não, deve ser fruto do nosso amor e zelo pelo Senhor, e não regras ou imposição religiosa. O que nos motiva a agradar a Deus, dando-lhe alegria. Podemos orar: Senhor, o Senhor está contente comigo, com o meu serviço? Eu te dou alegria? Essa é a atitude de um ministro da nova aliança, pois se importa com o Senhor. Irmãos, a gente tem que ter esse coração, né? Ter esse proceder diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? O amor de Cristo precisa nos constranger, irmãos, né? Tudo que o Senhor fez para nós tem que nos levar a ser agradáveis a Deus, irmãos, ser obedientes a Ele, a obra que Ele está realizando em cada um de nós, né? Que a gente possa
nesses dias, irmãos, ter mais desfrute da palavra. A gente está tendo muito tempo, irmão, para a leitura da palavra, né? Para desfrutar o Senhor, ó Senhor Jesus, para ter mais comunhão. Realmente o livro de 2 Coríntios é maravilhoso, irmãos, né? Ele mostra muitas coisas aqui que a gente precisa, né? Versículo 5,17 que nós lemos, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Irmão, as coisas antigas já passaram. A gente precisa deixar as coisas velhas para trás, irmãos, para poder ganhar mais do Senhor, né? Para poder desfrutar mais do Senhor, para obedecer a palavra, aquilo que o Senhor está falando para nós, irmãos, Senhor Jesus, né? Essa é a hora, irmãos, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor está, que eu fico assim mais impressionado, irmãos, é que o Senhor está nos revelando, né? Ele está nos mostrando, irmãos, é algo maravilhoso. A revelação da sua palavra, né? A revelação de Cristo é pelo Espírito. Irmãos, por isso muitas pessoas não têm revelação. Irmão, Satanás conhecia a palavra, mas ele não tinha espírito, irmãos, para ganhar a revelação dessa palavra, né? Conhecimento, muitos têm hoje, irmãos, né? Eles vão até a palavra, leem a palavra, estudam a palavra o tempo todo, adquirem um certo conhecimento da palavra, mas não usam o espírito, irmãos. O Senhor falou isso para os judeus, irmãos. Eles liam a palavra, mas contudo não queriam ir ao Senhor para ganhar vida, irmão. O Senhor é quem pode nos dar vida, mas, né? A gente precisa ter essa comunhão mais íntima com o Senhor, precisamos desfrutar da revelação desse Espírito, precisamos aprender que o Cristo que nós seguimos hoje é um Cristo ressurreto, irmãos. É um Cristo que, né, que nós não conhecemos só segundo a carne, Senhor Jesus, né? Aqui ainda 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Senhor Jesus, né? E se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Senhor Jesus. Então, irmãos, conhecer Cristo segundo a carne também não dá, né? Ó Senhor Jesus, não habilita ninguém para servir o Senhor. Aqui a gente tem ainda na leitura do domingo, dois irmãos, né, dois discípulos do Senhor que estavam caminhando ali, Senhor Jesus, a cidade ali de Emaús, né, e no percurso eles iam conversando um com o outro ali, e o Senhor se aproximou deles, irmãos, né, e eles não conseguiram, irmãos, né, reconhecer que era o Senhor. Por quê, irmãos? Não era mais aquele Cristo, irmãos, que eles conheceram em carne, era um Cristo ressurreto, Senhor Jesus, né, essa precisa ser a nossa experiência hoje, irmão, né. A mensagem passada, o Senhor mostrou para nós que todo o véu que está nos nossos olhos, no nosso coração, precisa ser tirado, para a gente ver as coisas mais claramente. Senhor Jesus, irmãos, enquanto a gente ficar na religião, enquanto a gente ficar nas nossas próprias coisas, achar que as coisas devem ser da maneira que a gente acha, irmãos, nós não vamos conseguir ganhar a revelação do Senhor. Aqui é impressionante que esses dois discípulos andavam e falavam, puxa, né? E aí perguntaram para o Senhor, né? Puxa, o Senhor se aproximou dele, foi conversando com eles ali. E, irmãos, experiência passada, irmãos, né? Não traz Cristo ressurreto para você experimentar. Aqueles discípulos conversaram, não perceberam que era o Senhor, depois o Senhor sumiu. E aí apareceu, né? Para eles ali novamente. E eles puderam perceber, irmãos, né, que, puxa, quando aquele homem falava, o nosso coração queimava. Irmão, era o Senhor. Irmão, muitas vezes nós somos esses. Senhor Jesus, né? O Senhor está diante de nós, nos falando, irmão. Nosso coração está queimando e a gente não consegue reconhecer que é o falar do Senhor. A gente está preocupado com muitas outras coisas. Irmão, o que o Senhor tinha falado para esses discípulos aqui? Eles estavam conversando a respeito ali, o Senhor tinha morrido, irmãos, né? Fazia 3 dias, tinha ressuscitado. Eles estavam presos com aquele Cristo ainda em carne, irmão. Senhor Jesus, né? O Senhor falou, vou morrer, né? Vou sofrer ali na mão dos religiosos, dos judeus ali, dos fariseus, mas eu vou ressuscitar o 3º dia. Irmão, se aqueles irmãos tivessem crido na palavra, do jeito que o Senhor falou, eles estariam ali, irmão, à porta ali do sepulcro ali onde o Senhor foi sepultado, aguardando o 3º dia para ver a ressurreição do Senhor. Mas como eles não criam, eles correram, se esconderam, irmãos, né? Eles não tinham experiência com o Senhor ressurreto. Muitas vezes é isso, o Senhor está falando para nós, né? O irmão está compartilhando a palavra, meu coração está queimando, irmãos. Meu coração está queimando. Aí eu olho, irmão, só consigo ver aquele homem que está falando, né? Eu olho para aquele homem e falo, eu não gosto dele. Senhor Jesus, né?
eu não vou com esse irmão aí, Senhor Jesus, né? Mas o Senhor está falando por meio do irmão, seu coração está queimando quando o irmão fala. Irmão, conheça Cristo ressurreto na face dos irmãos. Ó Senhor Jesus, né? Quando os irmãos compartilham, procura prestar mais atenção, procura estar mais atento nos versículos que estão sendo lidos, na passagem que está sendo, né, lida ali na Bíblia, no que o irmão está compartilhando, na própria experiência do irmão que ele está tentando passar para nós. Irmão, não dá mais tempo para ficar olhando apenas para a carne, conhecer as pessoas apenas na carne. Eu olho, é o Carlos que está compartilhando a mensagem, eu olho, é o João, é o Jovander, né? Esse eu simpatizo, esse eu não simpatizo, irmãos. Larguem disso, irmãos, né? Vamos conhecer o Senhor, irmão. Quando vê os irmãos falando, vê o Senhor na face dos irmãos. Pode prestar atenção, irmãos, que muitas vezes que os irmãos estão compartilhando, seu coração está queimando, irmãos. A palavra está te incomodando, né? O Senhor está te constrangendo ali. É o Senhor falando com você, mas muitas vezes nós não aceitamos, irmãos, né? Porque o Senhor está falando por meio de um homem. E a minha visão espiritual, ela não me permite ver além daquele corpo físico. Irmão, a única coisa que nos liga a essa terra é esse corpo físico. Muitos têm dormido no Senhor esses dias, irmãos, né? Ó Senhor Jesus, muitos irmãos nós perdemos aí nessa enfermidade, mas irmãos, Senhor Jesus, o Senhor falou aqui, né? Se essa casa nossa se desfizer, esse tabernáculo terreno, temos da parte de Deus um edifício. Irmãos, pode crer. Os irmãos que dormiram no Senhor, eles estão já, Senhor Jesus, né? Foram recolhidos pelo Senhor. Muitos com certeza, irmão, não morreram realmente como o irmão compartilhou por causa de enfermidade, não, irmãos. Recolheu, o Senhor recolheu alguns que já estão prontos para ser revestidos desse tabernáculo, aguardando só a volta do Senhor. Estão saindo desse corpo físico aqui, irmão, desligando dessa terra para ter um viver já espiritual, ser transformado pelo Senhor na sua volta. Irmão, eu creio em nome de Jesus, né, que nós também seremos transformados, irmãos, que a gente possa ter esse coração de ser transformado pelo Senhor, de permanecer na presença do Senhor, de deixar o Senhor trabalhar em cada um de nós. Irmãos, que o Senhor abençoe toda a igreja, que o Senhor abençoe cada irmão que ouvir essa mensagem, que o Senhor possa falar ao teu coração, irmãos, né? Não olhe para o homem que está compartilhando essa palavra, mas olhe para o Espírito, irmão, olhe para a palavra, pega a sua Bíblia e testifique de tudo que está sendo falado aqui. Se não tem Espírito nessas palavras, essa palavra, irmão, são Espírito e são vida. Irmão, louvado seja o Senhor. O Senhor abençoe a todos, né, que os irmãos possam desfrutar dessa mensagem, ruminar e ganhar cada vez mais vida, irmãos. O Senhor está próximo, irmãos. Jesus é nosso Senhor.